Ei, você! Você aí! Você gosta desse canal? Então você quer receber as novidades sobre ele? Então eu tenho uma notícia pra você! Este canal tem um Discord! É isso aí! Agora você pode fofocar sobre o canal, receber spoiler dos vídeos e se divertir conosco completamente de graça! O link tá aí na descrição! Agora eu tô indo porque eu tenho muito vídeo pra editar. Hey, Rosarians! Tudo bem? Ok, esse é um vídeo um pouco diferente e essa propaganda vai ficar ali embaixo pelo que eu tô vendo. Ele é um vídeo um pouquinho sem roteiro, mas vai ser uma forma de eu conseguir, fazer top 10 ou top dos top sem, ter que pensar muito a respeito em que colocação eu vou dar. Primeiramente, feliz aniversário, Giovana! Esse vídeo é totalmente seu, porque eu criei a tradição de que todo 6 de novembro eu faço alguma coisa relacionada a personagem. E hoje, como vocês podem ver, eu estarei ranqueando os capoeiristas dos jogos. Já dá pra ver aqui embaixo que não temos lá muitos capoeiristas nos jogos. O que é engraçado parando pra pensar, porque às vezes dá a impressão de que tem muito capoeirista no jogo, que só sabem colocar brasileiros como capoeiristas, mas quando você para pra dar uma boa bisolhada, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tecnicamente tem 6 capoeiristas que calharam de ser brasileiros. Então, capoeira não é lá tão comum nos jogos, mas eu quero fazer isso de qualquer jeito. Eu acho melhor eu explicar como é que vai funcionar. Aqui do lado, eu decidi colocar a classificação dos capoeiristas de acordo com as graduações de capoeira, pelo menos as que eu conheço e usam na minha escola de capoeira. Inclusive, um salve aí pro pessoal do Mangangá Capoeira, a escola de capoeira a qual eu faço parte. A gente apareceu em um vídeo do canal Easy Portuguese, foi muito legal. E eu sempre recomendo o trabalho do meu mestre Formiguinha, quando se trata de falar de capoeira. O cara é brabo demais. Um beijo pro Mangangá. Mas como podem ver aqui, temos as classificações de capoeiristas, que são aluno, graduado, professor, mestre e grão-mestre. Então, aluno seria um capoeirista básico, que é sim muito bom, mas que faz o básico da capoeira. Graduado é quem já faz algo bem interessante, usa mais acrobacia, tem um pouquinho mais de molejo, de mandinga, de axé. Professor já alguém ainda mais formado, alguém com mais experiência, que tá há mais anos ali na capoeira, tá fazendo bem bom. Mestre é um capoeirista bem completo, um capoeirista também com muitos anos de experiência e que tem muita história pra contar. E grão-mestre seria a famosa lenda da capoeira, aquele pessoal que tá há tanto tempo ali que você para, olha e respeita o que ele tá fazendo. Que eu acho que seriam classificações bem justas, porque observando bem todos os personagens que eu consegui trazer aqui, que antes de fazer esse negócio, obviamente, eu fui analisar cada estilo de luta de cada um desses capoeiristas, e deu pra perceber que todos eles têm uma capoeira bem bacana. E cada um deles pega algum aspecto da capoeira e coloca mais em evidência. Por isso eu não diria que esse é um top do melhor para o pior. Eu diria que é da pessoa que tem mais experiência para que tem menos experiência, mas que todos eles são extremamente válidos. Até porque isso foi uma coisa que eu reparei muito treinando capoeira ao longo desses anos, que é todo mundo tem algo a adicionar na capoeira. Seja você uma pessoa que já tá ali há muitos anos, seja você que está começando agora. Todo mundo pode participar da roda, todo mundo pode lutar, porque é ali na roda que você vai se desenvolver. E mesmo uma pessoa muito mais velha pode aprender com uma pessoa mais nova e vice-versa. E essa é uma das maravilhas de praticar esse esporte. E muito provavelmente eu vou deixar o Live Pix aqui do lado. Apoiem o canal, galera! Um like, se inscrever, comentar, também ajuda. E vamos logo pra esse top. Infelizmente, alguns dos personagens estão com a cabeça cortada, mas ainda bem que eu tenho os PNGs deles aqui pra colocar na edição. Carinha da edição, isso aí é com você. E o primeiro que nós vamos classificar é o nosso queridíssimo Ed Gordo, que ele não foi o primeiro capoeirista dos games. No caso, o primeiro capoeirista, inclusive, está aqui, mas ele, de longe, é o capoeirista mais importante da história dos games.
O Ed Gordo, se eu não me engano, surgiu ou no Tekken 3 ou no Tekken 4, um dos dois. E ele ficou muito conhecido justamente porque ele era um personagem muito fácil de você jogar. O famoso guardião das técnicas de esmagar botões. Mas a capoeira dele é uma capoeira extremamente completa. Deixa eu pegar as minhas anotações antes que eu comece a falar besteira. Ele tem muito da capoeira regional, que é a capoeira que eu pratico, que é uma capoeira que é mais atlética, mais rápida, mais... Literalmente você tem que ter um pensamento muito rápido pra você não ser acertado. E você percebe tudo isso na velocidade dele, na maneira como ele faz os seus chutes, na maneira como ele faz as suas acrobacias. E é uma coisa muito bonita e muito fluida de você ver quando você olha para as animações dele. É uma coisa bonita, é uma coisa legal, é uma coisa que é muito admirável. Eu não sei como eles produziam as animações dos Tekkens antigos. Na verdade, eu nem sei como eles fazem exatamente nos Tekkens mais recentes. Mas às vezes eu tenho a impressão de que eles usavam captura de movimentos para ter movimentos tão fluidos. Mas eu colocaria, no caso de tudo isso, eu colocaria o Ed aqui no Grão-Mestre justamente por toda essa importância que ele tem. O fato dele ter ficado tão conhecido e tão famoso trouxe muita gente pra capoeira. Ele, quando você fala de capoeira nos games, ele é a primeira pessoa que você pensa. E de fato, ele tem talento para ser um grão-mestre, tanto que ele tecnicamente foi um mestre para outra personagem, que é a que vamos falar agora, que é a Cristi Monteiro. E assim, a Cristi, para além de uma mulher muito bonita, eu reparo que ela tem muito do estilo do Ed também. Dá pra perceber que os movimentos dele são bastante parecidos. Só que uma coisa que eu não deixo de reparar é que enquanto o Ed tem uma movimentação mais agressiva, incisiva, de ficar bem em cima, a movimentação da Cristi é mais cuidadosa, mais delicada. Soa até um pouco mais, como eu posso pôr em palavras, artística, de certa forma, mais uma ginástica, podemos dizer assim. Eu sei que parece uma diferenciação mínima, pra ser bem honesta, mas só isso já é bastante legal. Honestamente, eu deixaria a Cristi aqui no mestre, porque apesar dos pesares, quando a gente pensa em capoeira nos games, a gente pensa mais no Ed. E elas têm sim as suas próprias diferenciações e tudo mais, mas eu ainda sinto que falta isso aqui pra ela chegar no nível de grão-mestre. Próximo personagem aqui da lista, e este sim, o primeiro capoeirista dos games, a gente tem o Richard Meyer, que ele pertence a Fatal Fury, um dos vários jogos do SNK Verso. E assim, por conta da limitação dos jogos daquela época, acho que Fatal Fury é do começo dos anos 90, é bem notório de que o Richard Meyer, ele é mais lento do que você esperaria de capoeirista. Mas eu não considero isso um defeito, porque isso acaba se assemelhando a um estilo de capoeira bem antigo, e que é igualmente respeitado, mas que não é tão representado nos games, e eu acho muito importante que tenha essa representatividade, que é a capoeira Angola. A capoeira Angola, pra vocês terem uma noção, ela necessita de você ter muita resistência, porque é um jogo mais parado, um jogo de mais molejo, que você vai muito mais ficar no chão. Tipo, raramente você vai ter coisas muito aéreas na capoeira Angola, com músicas mais lentas, um jogo mais cadenciado. E que, tipo, as músicas de capoeira Angola duram em média uns 5 minutos. E você joga bem abaixado, então você tem que ter muita resistência nas suas pernas pra você aguentar. Eu, por exemplo, ainda tô treinando bastante isso. E dá pra perceber que o Richard Meyer é bastante do time dos angoleiros, porque ele usa muito certas acrobacias de ficar de cabeça pra baixo. Só o fato dele aguentar ficar andando de cabeça pra baixo, plantando bananeira, já prova que esse homem tem muita resistência. E mesmo depois que ele foi substituído pelo pupilo dele, o Bob Wilson, que tá aqui do lado também, o homem não deixou de ter importância nas histórias da SNK. O Pau Pau Café, que é o café que ele fundou, é cenário de muitos jogos da SNK, se eu não me engano, no KOF 13 ou 14, o final do time das meninas
se passa por lá. E ele aparece também um pouco bem mais velho e tudo mais. E eu honestamente colocaria ele na classe... Eu tô na dúvida se eu coloco ele na classificação de mestre ou grão-mestre. Tá. Ok, eu vou colocar ele na classificação de grão-mestre por toda a importância histórica. Por ele ter sido, de fato, o primeiro a trazer a capoeira pros games. Por ele ser uma lenda e tudo mais. A inspiração pra muitos capoeiristas. Se não fosse por ele, não teria capoeira nos games. No caso, poderia até ser outra pessoa. Mas foi ele, então eu acho que vale a pena colocar ele aqui no grão-mestre. Vamos ver, próximo personagem, o senhor Bob Wilson. Dá pra perceber que o Bob, ele é discípulo do Richard. A movimentação dos dois é levemente parecida, só que, diferente da Christie, eu diria que o Bob ele conseguiu se diferenciar mais do mestre dele. Porque já dá pra perceber que a movimentação dele lembra mais a capoeira regional. E ele tem muita vivacidade nos movimentos dele. Dá pra perceber que ele é uma pessoa extremamente atlética. Ele dá muita cambalhota. É bem divertido de ver ele se movimentando. Ele também dá muito peão de cabeça, o que é bem impressionante. Eu sonho ainda com um dia que eu darei um peão de cabeça. No geral, ele tem uma grande vivacidade mesmo. Isso pra mim é uma coisa maravilhosa, porque capoeira, pra além de ser um jogo que é sim um jogo bem pesadinho, se você não estiver prestando atenção, você vai tomar um chute na boca, é também sobre essa felicidade de você estar ali naquela energia, naquela sintonia da roda. O meu mestre costuma dizer bastante que se tem uma pessoa que tá meio triste ali na roda, o resto do time também vai ficar meio desanimado, meio pra baixo, meio borocochô. Então é bom que tá todo mundo mandando energia pra animar todo mundo. E eu sinto muito essa vibe do Bob Wilson. Na minha classificação, eu colocaria ele já como... Eu tô na dúvida entre professor e mestre, gente. Eu devia ter colocado umas classificações de pré-graduação aqui, talvez, não sei. Minha mãe mandou escolher esse daqui, como você escolher esse daqui. Eu acho que a Christie é um pouco mais completa que ele, no final das contas. Ele tem, sim, bastante diferença do mestre dele, mas eu acho que a Christie... A Christie, além de ser mais importante... Também, quando você parar pra pensar no quesito de o quanto essa personagem influenciou no mundo dos games, os Caramba 4, tem também o fator de que eu sinto que ela é uma capoeirista mais completa do que o Bob. Esse fator é bastante importante. Por mais que eu sinto que o Bob, ele é mais diferenciado do mestre dele, e eu acho esse quesito bem bacana. Mas eu acho que tá bom assim. Próxima personagem, e essa daí dispensa apresentações, é a Helena do Street Fighter V. Street Fighter V? Não, ela é do Street Fighter 3. Próxima personagem, a Helena do Street Fighter, que também dispensa apresentações. Ela também foi uma das maiores referências de capoeira no mundo dos games. E eu acho muito interessante o fator de que, basicamente, todos os golpes dela são feitos com os pés. E eu sei que isso vai parecer meio besteira de tipo, mas capoeira é um jogo praticado principalmente com os pés, é uma luta jogada com os pés. E daí que aparece uma coisa muito interessante de que a gente também usa as mãos na capoeira. Não é só pra, por exemplo, manter o equilíbrio, mas existem golpes na capoeira que são performados com as mãos, como o galopante, por exemplo. Ou pelo menos, se eu não me engano, o nome do golpe é galopante. Gente, não levem tudo que eu falar aqui como verdade, eu sou apenas uma aluna. Eu ainda acho que eu posso dar meus 2 centavos, mas se eu errar alguma coisa, a Sara da edição vai mostrar que eu estou sendo estúpida. A Helena, ela é uma personagem primeiramente muito bonita, gosto muito dela. E essa questão dela só utilizar os pés é bastante interessante pra mim e bem corajosa, na verdade. Como eu já expliquei, capoeira também, a gente pode usar as mãos, tanto pra se defender, pra proteger o corpo, quanto também pra atacar. Às vezes sai umas palmadas ali pra pegar o inimigo distraído. Ou, por exemplo, ter a atitude de puxar a corda do adversário pra distrair. Obviamente, a gente não costuma fazer isso nas rodas que eu pratico, por exemplo, porque a gente tem um certo grau de respeito e tudo mais, que
querendo ou não, estamos todos ali numa escola, aprendendo e tudo mais, e não é muito legal você ficar fazendo esse tipo de provocação, porque daí o jogo fica mais violento e a chance de você sair com o braço quebrado é bem grande. Mas falando da Helena em si, eu não penso muito, eu colocaria ela aqui. Eu pensei até em botar ela como mestre, mas acho que grão-mestre é bem adequado pra ela pela importância da personagem. E a velocidade que ela joga, ela também é bem capoeira regional. E a velocidade, as acrobacias que ela faz, é uma coisa muito bonita de ver. E ela agora no Street Fighter 6 também tá com uma movimentação bem bacana, bem bonita. O redesign dela tá excelente, assim, pitelzinho, linda, mulher maravilhosa. Eu acho que, e principalmente é muito legal, é que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5... A gente tem 6 mulheres aqui e eu acho até uma boa falar de que muita gente acaba até achando que capoeira é mais uma coisa praticada por homens, mas tem muita mulher na capoeira. Eu até aproveito essa parte do vídeo pra mandar um beijo pra Onça, que assim, é uma das minhas referências lá na escola que eu faço capoeira, que é assim, Dona Onça é uma capoeirista maravilhosa, incrível, e ela é muito inspiradora pra todas nós que estamos ali. Ela é corda azul, é uma graduação bem alta, e ela é maravilhosa, sempre de bom humor, sempre muito solícita pra ajudar todo mundo. E ela é uma coisa assim, a mesma magia que eu vejo na Helena, por exemplo, do jeito que ela joga, eu vejo na Onça. E ela até por um tempo ajudou a conduzir um treino que era majoritariamente de mulheres. E é sempre muito legal ver mulheres lutando capoeira. Eu gostaria de até abrir um convite para mais mulheres virem conhecer o esporte. É maravilhoso, porque por muito tempo mulheres ficaram restritas mais ao samba de roda. Tipo, elas iam pra roda pra dançar o samba de roda. E é maravilhoso ver tantas guerreiras assim. Isso só torna a capoeira mais rica. E eu acho importante a gente ter uma mulher no grão-mestre também. Então, resumo da ópera: Helena aqui no grão-mestre. E vamos pro próximo personagem, que eu acho que esse aqui muita gente não vai conhecer, eu mesma não conhecia, que é o Soire Meira, que ele é do KOF Maximus Impact, que é uma série paralela de The King of Fighters, que é em 3D, é um pouco mais parecida com Tekken. Assim, eu não pesquisei qual é a nacionalidade do Soire, pelo nome me parece francês, mas assim, se me dissesse que esse filho da puta aqui é um goiano, eu acreditava, porque olha a vibe de Zé Felipe desse senhor. Nossa, Deus me livre. Nexo que me livre. Mas, assim, do que eu consegui pegar do Soire, ele é um personagem bem do debochado. E dá pra perceber que ele pega pesadíssimo com os... Como fala? Ele pega bem pesado nos golpes dele. Ele também é um capoeirista bem rápido, ágil, mas ele tem uma capoeira extremamente feroz. Eu diria que ele é o que a gente chama de mandingueiro, que é aquele pessoal que tem uma certa malemolência, uma certa malícia, que faz muita brincadeira enquanto tá jogando pra te distrair, quando você menos espera. Tome-lhe uma meia-lua de compasso na cara. Eu admito, eu até gosto um pouquinho disso, mas eu acho que de todo mundo aqui, eu deixaria ele no graduado, porque sim, ele é bom no que ele tá fazendo, ele é muito bom, mas por conta dele não ser lá tão conhecido, assim, ele é um personagem meio obscuro, e apesar dele ser um mandingueiro excelente e tudo mais, eu sinto que tem mais gente que merece um pouquinho mais esses tires aqui em cima, e eu acho que graduado tá de bom tamanho pra ele, e sei lá, eu acho que eu só tenho vontade de mandar ele botar uma camisa. A próxima personagem, a Zarina. Eu já vou dizendo que eu não gosto tanto da Zarina, porque vamos colocar aqui na ponta da caneta pra vocês entenderem, é um momento... A gente tem que botar a militância aqui também. A gente abandonou a militância há muito tempo, vamos colocar as militâncias aqui também. A Zarina... pode surpreender alguns, mas a Zarina é uma personagem colombiana. E se você ficou em dúvida de, colombiana?
Pois é, porque ela parece muito o estereótipo de mulher brasileira. Que, tipo, ela é toda boazuda, tipo, corpo... Ela tem peitão e bundão, né? E lá se foi o Friendly Family desse episódio, mas tudo bem, esse canal nunca foi Friendly Family. Ela tem uma roupa extremamente decotada, toda nas cores da bandeira do Brasil. Ela samba, ela luta capoeira, ela tem um tucano de estimação. E quando você para pra olhar, ela não tem nada que remete à Colômbia. E não que necessariamente ela precisasse ser um estereótipo de mulher colombiana, mas é o que eu acho meio... Eu acho meio feio, porque, tipo, dá muito a entender que a SNK queria fazer uma personagem brasileira, mas ela ficou tão estereotipada que eles mudaram a nacionalidade. E meio que eu sinto que acaba sendo um pouco ofensivo pros colombianos. Do tipo, a Colômbia tem a sua própria cultura. E eu acharia tão mais legal se ela fosse mais parecida com referências colombianas. Eu sei lá, eu acho que talvez seja uma coisa minha, mas eu não sou tão chegada nela. Do time da América do Sul, que é praticamente do time de 2 brasileiros e uma Brazilian wannabe, ela é a parte do time que eu menos gosto, pra ser bem honesta. Mas não estamos aqui pra avaliar a personagem em si, estamos aqui pra avaliar a capoeira dela. E eu colocaria ela no nível de graduada também. Porque do que ela faz de capoeira, é uma capoeira bem da performática, que você tem muita acrobacia na capoeira dela, você tem muita mistura de dança que... Ai, Sarah, a capoeira é luta ou ela dança? Ela é uma luta disfarçada de dança. Porque a movimentação da capoeira é toda camuflada como passo de dança, como se você estivesse dançando. Especialmente na Angola. Na Angola você tem muitos floreios que se assemelham à dança, justamente por ser um disfarce. Porque quando os escravizados estavam fazendo as suas rodas para disfarçar que aquilo ali e para disfarçar para os feitores de que aquilo ali não era nada demais, eles criaram esse disfarce de dança. E dá pra perceber muito desse detalhe de coisa mais dançada da capoeira na capoeira da Zarina. Inclusive, existem outras lutas que têm um pouco dessa dança. Eu já ouvi dizer que o Muay Thai praticado na Tailândia, ele também tem muito essa questão artística da dança e tudo mais. Existem algumas lutas de países da África Central. Eu falei isso no meu vídeo sobre o valor da capoeira. Ele deve estar passando aqui em algum lugar da tela, mas eu falei de que existem outras lutas que serviram de base para a capoeira que nós temos, lutadas em países da África Central, que também tem essa questão de serem lutas que tem a questão da performance, da dança, da música muito envolvida. E eu acho que graduado é uma classificação bem ok pra Zarina. E eu só gostaria de saber quem é que resolveu incluir as bundadinhas da Brigitte no moveset dela. Sei lá, eu acho que quebra um pouquinho a vibe. Aqui, eu já vou falar de 2 personagens que eu vou deixar aqui no nível aluno, porque a Giovanna eu quero deixar por último por ser aniversariante. A gente tem a Momoko, que também é do KOF, se eu não me engano ela é do KOF 13, KOF 12 ou 13. E a gente tem a Pupa Salgueiro, do Rage of Dragon. Falando primeiro da Momoko, ela obviamente é mais da capoeira regional. Ela é uma personagem bem fofinha. O jeito que ela luta parece muito o jeito que eu luto. Porque ela é toda picutinha, toda fofinha e agitadinha que não para quieta. E fica fazendo gracinha. Eu acho gracinha o jeito que ela faz as coisas. É bonitinho. Me traz lembranças de quando eu comecei na capoeira e me traz lembranças de como eu sou na capoeira também. Por mais que hoje em dia eu acho que eu tenho um estilo um pouquinho mais parecido com o da Pupa. Que ela tem bastante mistura de breakdance na capoeira dela. Tem o fato de que ela joga chave de fenda na cabeça das pessoas. E eu percebo, eu não sei se é por conta da limitação do jogo que ela parece ser um pouco mais lenta.
mas ela também me parece ser uma angoleira. Mas eu sinto que ambas as duas eu deixaria aqui no nível de aluno, porque apesar de elas são capoeiristas bem completinhas, mas eu não sinto que elas são tão icônicas quanto o resto do pessoal aqui dessa lista, porque, né? Eu sinto que elas têm que respeitar os 37 anos de carreira desse povo. Mas, enfim, a gente tem a personagem que me motivou a gravar isso, porque é o aniversário dela. Feliz aniversário, Giovanna. Eu sei que eu já disse isso no começo do vídeo, mas vale a pena reiterar. Eu sei que a escolha de colocar a Giovanna aqui vai ser polêmica pra muita gente, porque a princípio não parece que ela é uma capoeirista. E isso vem muito por conta de que o estilo de luta da Giovanna mistura vários estilos de luta que envolvem usar as pernas. O maior foco da personagem são as pernas dela. Ela tem alguns socos que claramente são baseados em boxe, mas o foco tá nas pernas. Então você percebe que ela tem muitos chutes que lembram um pouco Taekwondo. Ela tem... A joelhada dela em específico é uma joelhada de Muay Thai. Mas eu, como... ao longo desses meus 4 anos de prática de capoeira, eu, pelo menos, notei de que, aparentemente, a base da Giovanna é, sim, a capoeira. Vários chutes dela lembram golpes de capoeira, como martelo, papagaio. Os golpes e assinatura dela são todos lembretes de técnica de capoeira. Você vê o Sepultura, por exemplo, ao mesmo tempo que ele me lembra um chapéu de couro, ele também me lembra uma armada. Eu tenho que ficar olhando a animação pra ver se ela encosta a mão no chão. Porque se ela não encostar a mão no chão, é muito capaz de ser uma armada. Aí você tem o trovão, que o trovão em si, ele não é um golpe de capoeira, mas o jeito que ela se prepara pra movimentação me lembra muito, por exemplo, um macaco, que é um tipo de salto, um tipo de acrobacia. O sol nascente é um AU estrela, inclusive essa desgraçada faz isso encostando os dedos da mão. Ela não encosta a mão inteira no chão pra fazer esse negócio, ela encosta os dedos da mão. Eu já vi meu mestre fazendo isso, e é muito difícil fazer esse negócio. Já é difícil fazer, por exemplo, sem as mãos, mas fazer com poucos dedos encostando no chão é ainda mais difícil. Meu Deus! Você percebe também que o sol poente, ele é uma coisa que a gente chama de explosão, que é essa abertura de pernas. É claro, o Ventania, o overdrive famoso da Giovanna, ele é um peão, ele só não é um peão de cabeça, ele é um peão de perna. Um peão de perna. Ele é um peão feito com as mãos. Pelo menos pra mim, que pratico capoeira, desde que eu comecei a praticar capoeira e comecei a bater o olho nos movimentos da Giovanna, eu comecei a reparar de que sim, a base dela é capoeira e eu acho que seria merecido colocar ela numa lista desse tipo. Principalmente porque ela acabou virando uma das minhas inspirações quando eu tô lutando. Às vezes eu faço, enquanto eu tô gingando, eu faço umas mãos parecidas com garrinha de lobo. Por mais que seria melhor eu não manter os dedos tão pra frente na hora de gingar. Fazer o quê? Eu acho que faz parte. Mas eu tento ter o mesmo impacto quando eu chuto, pra fazer parecido com o que a Gil faz. Inclusive, eu adoro o pra-frente, eu acho que é pra-frente chute dela, em que ela dá uma virada de martelo tão bonita, e eu tento fazer tão bonito quanto ela. E eu até reparo que até o próprio design dela remete a algumas coisas de capoeirista, como, por exemplo, as calças dela serem mais largas conforme vai chegando perto dos pés, que lembra muito o abadá, que é esse uniforme que a gente usa na capoeira. Um fato muito interessante de capoeiristas, por muito tempo, eles trabalharam como seguranças, como até mesmo alguns deles eram chamados pra trabalhar em tropas especiais da polícia. E a Giovanna é uma segurança de um governante, porque ela é a segurança do Vernon, presidente dos Estados Unidos. Sem contar a luta dela do Nagoriyuki contra o Nagoriyuki no modo história. E que essa desgramenta impede uma katana deste tamanho com uma meia-lua de frente. Revista de prova do meu surto com essa cena, porque meia-lua de frente é um dos golpes que a gente aprende bem no início. É
como o próprio nome diz, é um golpe de linha, um golpe que você faz pra frente. E foi muito maneiro pra mim ver uma personagem fazendo uma coisa que eu faço relativamente de maneira constante. Então, por tudo isso, eu até pensei em deixar a Gil no graduado, porque é famoso, ela tá começando tudo mais. Mas por conta de toda a intensidade dela e até da importância que a personagem tem pra mim, eu acho que eu colocaria ela aqui no nível de professor. Eu acho um negócio válido. Tô olhando aqui agora pra ver se eu abaixo alguém ou se eu subo alguém. Mas eu acho que tá bom. Eu acho que tá uma lista bastante consciente. Mas, enfim, esse foi um vídeo um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Eu espero que, bom, tenha gravado tudo certo. Como sempre, pessoal, se vocês concordam comigo, se discordam de mim, deixem aí nos comentários. Aproveitem pra dar uma olhada na descrição, eu sempre deixo todas as informações que eu tirei. Dá uma olhadinha no LivePix, dá uma olhadinha nos meus livros. É sempre muito importante ter o apoio de vocês aqui. E se vocês lembrarem de outro capoeirista que deveria estar aqui nessa lista, algum outro capoeirista dos games, me avisa, porque quem fez essa tier list aqui fui eu, com os personagens que eu conhecia. Então se você conhecer mais algum, vai ser um prazer colocar ele aqui. Talvez eu atualize algumas imagens, porque tem um pessoal que ficou sem cabeça. Mas antes que eu me esqueça, o link dessa tier list vai estar na descrição, pra caso vocês queiram fazer também. E no mais, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e Paranauê, Paranauê, Paraná. Sara da edição falando aqui. Eu fui burra. Eu finalizei o vídeo sem me tocar de que eu esqueci de falar de uma coisa muito importante, que bem, eu descobri no meio das minhas pesquisas sobre capoeiristas nos games que existe um jogo de luta onde a capoeira é a protagonista, que é o Capoeira Fighter 3. E ele parece ser um jogo de luta muito competente, tem muitos capoeiristas, tem até personagens que não são necessariamente capoeiristas, mas lutam artes marciais que também utilizam muito as pernas e o pé, com um art style muito bacana e músicas bem legais, que são remixes de músicas famosas de capoeira, e que eu fiquei com muita vontade de testar aqui no canal. Que eu acabei não colocando os personagens desse jogo aqui, porque eu acho muito mais justo eu fazer uma análise do jogo per si. Jogar o jogo aqui com vocês e fazer uma análise de como ele é. Então, eu basicamente tô vindo aqui no final do vídeo para avisar que, se vocês quiserem, eu posso trazer o Capoeira Fighter 3 aqui pro canal pra mostrar como ele é, contar histórias de capoeira enquanto eu jogo, talvez chamar até mesmo Rebi pra jogar comigo se o jogo tiver online. E também eu vou deixar o itch.io do criador do jogo aí na descrição pra caso vocês queiram baixar e testar ele, porque eu tô deixando aqui também na tela o trailer passando em algum canto. Mas eu fui burra, eu esqueci de gravar isso aqui e eu tô gravando. Agora sim, tchauzinho galera, até o próximo vídeo! E, meu Deus, é muito difícil gravar sem roteiro. Eu posso ter minhas anotações, mas tá muito difícil de gravar sem roteiro.